Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso curso sobre relações de trabalho em meio à pandemia do coronavírus, teremos hoje em pauta a MP 927. E nós vamos iniciar nossa aula com o ministro Douglas Alencar, que já está aqui conosco, e a quem eu agradeço muitíssimo pelo atendimento, por ter aceito o nosso convite. E o ministro Douglas tem sido um grande colaborador da ENAMAT. Ministro Douglas, muito obrigada e tem a palavra. Ministra Dora, boa tarde a todos os nossos amigos magistrados de todo o Brasil que nos acompanham neste importante curso que a ENAMAT, a nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, oferece com um tema atual, um tema relevante, um tema que tem suscitado muitas discussões, que é o tema das relações de trabalho em meio à crise, essa pandemia do coronavírus. Eu quero cumprimentar também o Dr. Platão Teixeira de Azevedo Neto, que tem sido incansável na busca de propostas, de cursos, de eventos que se somam às muitas iniciativas da nossa ENAMAT, e agradecer, ministra Dora, o convite que me dirigiu para aqui estar ao lado do Dr. Paulo Eduardo, discorrendo sobre aspectos da MP 927. É, sem dúvida, uma grande honra poder participar deste seminário, poder me dirigir aos queridos amigos, colegas magistrados de primeiro grau, especialmente de primeiro grau, quem sabe aqui trocando ideias, compartilhando reflexões, dúvidas, e são muitas, acerca de aspectos vários desta denominada legislação da crise. Eu, evidentemente, preparei aqui um PowerPoint, um arquivo que vai servir de roteiro para as nossas reflexões, e pela própria situação que estamos vivendo, me parece que não será possível a existência de alguns debates. Seja como for, quer parecer que esses debates são necessários, porque, ao fim e ao cabo, as novas regras suscitam muitas dúvidas, e essas dúvidas precisam ser dissipadas de forma dialogada, enfim, dialética, enfim, precisamos todos construir em conjunto os significados dessas novas regras, dessas novas disposições. Eu vou, então, dar início ao compartilhamento da tela com o arquivo de PowerPoint, e eu pretendo, ao longo desses minutos que se seguirão, trocar algumas impressões a partir de 4 eixos centrais, 4 eixos reflexivos. O primeiro deles já foi suplantado, são essas considerações iniciais de agradecimento, e que igualmente buscam enaltecer a importância da realização deste evento. Na sequência, pretendo desenvolver considerações panorâmicas acerca do cenário da pandemia e da legislação da crise, os impactos que são estimados para o mercado de trabalho, não apenas o mercado, mas também ele, a partir dos efeitos que a crise sanitária que vivemos tem produzido sobre a atividade econômica. Em seguida, avançar para as disposições específicas da MP 927 e caminhar para a conclusão. Enfim, esta é a proposta de exposição que pretendo submeter aos colegas. E pensando sobre as abordagens iniciais, me pareceu oportuno lembrar que nós vivemos hoje uma sociedade do risco. Essa é uma categoria, o risco é uma categoria epistemológica que o professor Ulrich Beck, um sociólogo polonês que faleceu recentemente na Alemanha, desenvolveu com grande profusão, com grande intensidade, e mostrando que as sociedades modernas são, de fato, sociedades do risco, e que gerenciar esses riscos e imputar responsabilidades é o grande desafio da contemporaneidade. Prova disso, nós podemos aqui abrir desde logo um parêntese para mostrar que a própria doutrina civilista da responsabilidade civil vem caminhando para a objetivação da própria responsabilidade, no caso, por exemplo, dos acidentes do trabalho, da chamada infortunística do trabalho, e essa matéria, inclusive, foi recentemente examinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando declarou plenamente compatível com o direito do trabalho a regra
da responsabilização objetiva prevista no Código Civil. Mais recentemente, também assistindo uma exposição em meio virtual da professora Piera Loi, da Universidade de Cagliari, na Itália, ela dizia que na sociedade industrial a desigualdade estava na distribuição da riqueza e que na sociedade moderna avançada a desigualdade está na adequada distribuição dos riscos. Essa reflexão me parece muito interessante porque nós estamos acompanhando com grande atenção a forma como o poder público, as potências privadas, enfim, o conjunto dos trabalhadores estão se comportando nesse momento de crise sanitária, e há uma necessária distribuição equitativa destes riscos, não é? E essa crise sanitária, como nós podemos observar, e todos já conhecemos, desagou numa crise econômica, e isso em razão da imperativa necessidade de interdição de uma série de atividades econômicas que não foram consideradas essenciais. Evidentemente, com o desaquecimento da economia sobrevém uma grave crise social, uma grave crise também fiscal, decorrente, evidentemente, do desemprego, decorrente dos impactos causados naquelas relações de trabalho que não são dissolvidas, mas que acabam padecendo também com os efeitos da retração econômica. Então é preciso entender que este processo que estamos vivendo é um processo extremamente complexo, dramático. Os números que nós vamos falar um pouco mais à frente são expressivos desta constatação. E se nós parássemos para pensar qual era o cenário brasileiro no campo das relações de trabalho antes da deflagração desta crise sanitária, nós, segundo dados divulgados este ano, no início do ano, pelo IBGE, teríamos já um cenário complexo, difícil, que é o cenário de um contingente expressivo de trabalhadores desempregados. O índice, embora tenha experimentado uma redução para 11,6%, ainda revelava a existência de 12,3 milhões de trabalhadores à margem do sistema de emprego. E eu não estou falando de trabalhadores informais, não, são pessoas desempregadas que não se conseguem inserir no mercado de trabalho. A esse contingente já expressivo, nós assistimos também a um contingente grande de trabalhadores desalentados, 4,7 milhões, e trabalhadores informais, 40,6% da mão de obra no Brasil, totalizando 11,6 milhões de trabalhadores no mercado informal. É bem verdade que a existência desse número expressivo de trabalhadores informais sempre colocou em perspectiva a adequação da nossa legislação social de proteção ao trabalho, considerando que existem questionamentos diversos, né? Porque muitos de nós sabemos que empresas, microempresas, sobretudo micro e pequenos empresários, que são o grande contingente que empregam no Brasil, nem sempre conseguem honrar esses compromissos previstos na legislação trabalhista. E nós também sabemos que a própria Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, portanto, uma lei recentemente editada, vem compondo um conjunto de normas que buscam ressignificar os direitos fundamentais da livre iniciativa e do próprio valor social do trabalho. Faço essas considerações apenas para aqui compartilhar uma impressão pessoal acerca da necessidade de que nós passemos a compreender capital e trabalho com menos antagonismo, tentando criar condições mais harmoniosas, como parece inclusive ter sido a intenção da própria Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, quando introduziu a prevalência do negociado sobre o legislado. Eu sei que eu estou aqui tocando num tema altamente polêmico, controvertido, que gera muitas paixões, muitas discussões acaloradas, mas também sei que a legislação reformista, a Lei 13.467, trouxe uma série de paradoxos, mas ainda assim é preciso reconhecer que um dos eixos centrais da reforma foi lançar as entidades sindicais para o palco central do sistema de regulação de relações entre o capital e o trabalho, ainda que paradoxalmente tenha cortado o custeio
destas entidades ao converter, cortado de maneira significativa, ao converter a contribuição compulsória em contribuição facultativa. Mas vejam, de novo retomando aqui o roteiro da nossa exposição, nós tínhamos um cenário já extremamente complexo, de um contingente expressivo de trabalhadores desempregados, desalentados e informais, e assistíamos à tramitação de reformas propostas a partir, inclusive, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, de que é exemplo a MP 905. Também sabemos que havia a intenção de avançar no sentido de adequar a nossa legislação trabalhista aos desafios contemporâneos, marcados esses desafios por um cenário em que há uma automação acelerada, em que há a introdução da inteligência artificial, em que há uma série de inovações tecnológicas que estão gerando exclusão social, não é? De sorte que o cenário que antecedia a crise sanitária que ora estamos vivenciando já não era tão alentador. Seja como for, a crise deflagrou a necessidade de uma série de medidas a cargo do Congresso Nacional, a cargo do chefe do Poder Executivo e também do próprio Poder Judiciário. Ninguém nega, isso é uma premissa absoluta, não é? A urgência e relevância da necessidade de regulação imediata desse novo cenário socioeconômico implantado a partir da crise, né, da deflagração aí dessa crise pandêmica. Mas tivemos vários atos normativos, esses atos normativos ainda não cessaram. Eu estive navegando pelo site da Presidência da República e há ali um campo específico para acompanhamento da legislação da crise, e lá estão dispostos mais de 260 atos normativos. Certamente a minha conta é inferior ao dado atual, dado real, do número de atos que têm sido produzidos para responder a essa realidade dramática de crise socioeconômica que nós estamos assistindo. São decretos, medidas provisórias, resoluções, portarias, instruções normativas, enfim, uma pleiade de atos normativos, os mais diversos, alcançando os mais diferentes campos, e no que nos interessa de forma mais específica, de forma mais particular, nós temos as medidas provisórias trabalhistas, não é? As MPs 927, 936, 944 e a 946. Ainda antes de ferir aspectos da MP 927, me parece oportuno que nós possamos visualizar qual é o cenário que tem sido predicado por parte de alguns atores da economia. Eu tive acesso, acho que todos também tiveram, a uma pesquisa produzida pela Fundação Getúlio Vargas, mostrando que os dados são mesmo muito preocupantes. E aqui eu procurei, sou sempre um otimista, sou um eterno otimista, mas a análise dos dados da macroeconomia, todas as análises que são produzidas, parece dividir esses analistas em dois grupos, entre os pessimistas e aqueles que são mais pessimistas. Recentemente, inclusive, nós acompanhamos análises, avaliações de presidentes de grandes instituições financeiras, e a estimativa da retração do PIB no Brasil está gravitando entre 5% e até 7%, não é? E aí nós temos dois cenários. O cenário menos pessimista sinaliza para uma retração de 3,4% do PIB, o que levaria ao surgimento de um contingente de 6 milhões de novos desempregados, elevando a taxa de desemprego para 17,8%. Se nós nos filiássemos àqueles que são mais pessimistas, nós teríamos uma retração do PIB da ordem de 7% e 12,6 milhões de trabalhadores adicionados àqueles antigos 12 milhões já de trabalhadores sem inserção no mercado de trabalho. Portanto, estaríamos aí caminhando para uma taxa absurda de desemprego,
o que nos causa uma grande preocupação. Mas é fato, pessoal, que nós todos estamos acompanhando o Poder Executivo e o Poder Legislativo, especialmente o Executivo, que é o dono do cofre, tem produzido uma série de iniciativas, de planos, né, para tentar injetar dinheiro na economia, auxiliar as pessoas necessitadas nesse momento de retração econômica, de desemprego crescente. E nós temos aí um contingente, um volume de 170 bilhões de reais já canalizados para esses projetos, que alcançam desde o Corona Voucher, aquela ajuda de R$600, até o custeio do chamado BPR, aquele benefício especial de preservação do emprego e da renda, que está previsto na MP 936, que significa dizer, então, que o Poder Executivo vem, sim, dando a sua contribuição, ainda que críticas sejam legitimamente endereçadas a uma aparente timidez ainda no campo dessas medidas idealizadas pelo Poder Executivo. Mas, recentemente, num debate, o secretário de Relações de Trabalho, Bruno Dalcomo, mencionava, e isso tem sido confirmado também por outras fontes, que existem novas propostas em gestação a depender dos cenários futuros que se configurarem em torno dessa pandemia. Ou seja, o Poder Executivo parece mesmo atento, está acompanhando o que se passa, e é muito provável que em breve, a persistir esse quadro de retração econômica, novas iniciativas se façam sentir, sejam editadas. Tudo na linha de criar aí uma rede de proteção social para que a sociedade brasileira possa superar com o menor prejuízo possível esse momento de crise. Apenas para que tenhamos uma ideia, 98 bilhões de reais foram dirigidos ao programa do Corona Voucher, contemplando aí um volume expressivo de cidadãos. Me parece que foram mais de 50 milhões de pessoas. De fato, os números são gigantescos, astronômicos, e isso sugere que tenhamos alguma paciência, alguma compreensão com o que se passa no âmbito do Poder Executivo. Mas é claro que a edição de um volume normativo tão expressivo não poderia passar imune aos questionamentos, inclusive especialmente judiciais, não apenas políticos. Dados antigos, já são antigos, né, a primeira quinzena do mês de abril, revelavam a existência de 41 ações de controle concentrado propostas perante o Supremo Tribunal Federal. É evidente que esse número já está ampliado e também é evidente que os magistrados de primeiro grau que exercem a jurisdição constitucional difusa estão igualmente sendo provocados em ações civis públicas ou ações civis coletivas, sobretudo propostas por entidades sindicais, todas tentando criar condições que buscam, enfim, de uma maneira reputada mais justa, mais adequada, permitir que o trabalho se desenvolva nesse contexto de crise. Se nós fizéssemos aqui uma digressão sobre o que se faz no direito comparado em países, né, que são economicamente mais avançados ou que experimentam uma situação mais confortável do que a brasileira, nós veremos que é evidente as medidas assumem uma intensidade maior. Caso, por exemplo, da Itália. A Itália já havia previsto, mesmo antes do surgimento do coronavírus, um benefício para proteger trabalhadores desempregados em razão de contingências econômicas, contingências estruturais. Nós precisamos caminhar nesse sentido para amplificar essa rede de proteção social. Seja como for, as respostas dadas pelo Poder Executivo por meio das várias medidas provisórias, especialmente as trabalhistas, estão sendo alvejadas no Supremo Tribunal Federal. E a MP 927, que constitui o objeto das nossas reflexões nesse momento, está sendo questionada em 3 ações diretas, todas elas distribuídas à relatoria do ministro Marco Aurélio Mello,
são as ADIs 6342, 6344 e 6346. Mas antes de falar sobre essas ações, é preciso, quem sabe, compartilhar aqui algumas considerações mais gerais sobre a MP 927, considerações que são relevantes, importantes para que nós possamos entender a lógica, a filosofia que permeou a edição desses atos normativos, especialmente a MP 927. Muito bem, eu confesso a todos que num primeiro momento, quando li a MP, de algum modo fiquei desconfortado pela amplificação do poder diretivo do empregador, que passou por essas novas disposições a poder alterar o contrato de trabalho de forma unilateral, inclusive em temas que tradicionalmente sempre estiveram sujeitos à negociação coletiva. Portanto, houve um estranhamento de todos nós, quero crer que este foi um sentimento relativamente comum, né, em relação à filosofia de expansão do poder de direção que é reconhecido ao empregador. Mas o fato é que a medida provisória buscou, em caráter excepcional, de forma transitória, por um período de tempo que não tende a ser tão longevo, procurou apenas criar condições para que os empregadores, sobretudo aqueles, como eu disse, que empregam a maior parte da população brasileira, os micro e pequenos empresários, pudessem transitar nesse período de crise. Então a MP cria medidas que podem ser adotadas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública. Logo de cara, no artigo 2º, está dito, sem nenhuma dúvida, que o negociado individual deve prevalecer sobre o legislado, sobre o convencionado, respeitado apenas o conteúdo mínimo inscrito na Constituição. Em alguma medida, nós estamos examinando, acompanhando essa questão, e num debate outro dia aqui em Brasília, com os colegas magistrados, um em particular, um pouco mais aguerrido, mais defensor das inovações trazidas pela MP 927, esse colega usou uma expressão, e logo ele foi, de algum modo, respeitosamente contraditado, não é? Mas usou uma expressão no sentido de que era melhor um trabalho não indigno, mas um trabalho em condições mínimas compatíveis com o conteúdo mínimo prescrito na Constituição, do que um trabalhador desempregado. Uma palavra forte, não é? Que ao fim e ao cabo tem como pano de fundo a proteção do próprio emprego, e foi essa a intenção da medida provisória confessada, preservação de emprego e renda. Porque é certo, pessoal, como nós vimos há pouco, desemprego já está ocorrendo, o que é lamentável. Deveria ser evitado, porque todos sabemos que a própria Constituição traz uma promessa do pleno emprego, uma promessa do trabalho decente, uma promessa de inclusão social através do trabalho, e, evidentemente, nesse cenário de crise, a redução de direitos que, em condições normais, seriam plenamente nulas por aplicação dos artigos 9º e 468 da CLT, passaram a ser chanceladas por este artigo 2º. Mas, além disso, nós sabemos, todos já sabemos, que o artigo 3º trouxe diversas inovações, possibilidades de alteração da forma como o trabalho vinha sendo prestado, possibilidades de interrupção da prestação de serviços, e de que são exemplos aí o teletrabalho, a antecipação das férias individuais e feriados, a concessão das férias coletivas, um banco de horas com regras diversas daquelas previstas na própria CLT. Houve, num primeiro momento, a previsão de que o contrato poderia ser suspenso por ato unilateral do empregador para encaminhamento a uma requalificação, mas isso logo foi revogado.
e acabou disciplinado lá na MP 936. Mas um outro aspecto muito polêmico envolveu a suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho e, claro, o recolhimento diferido do FGTS. Aliás, a dilação do prazo para recolhimento de diversos impostos foi também uma das medidas adotadas para permitir que as empresas pudessem sobreviver nesse momento de crise. Outro aspecto importante, polêmico, muito polêmico, e eu tenho dúvidas, inclusive, a respeito de sua real eficácia quando surgirem eventuais ações com esta questão, diz com a exclusão da presunção de nexo etiológico entre o coronavírus e o trabalho. Ou seja, nós não estaríamos diante da possibilidade de reconhecimento de uma doença profissional, por exemplo, de um trabalhador de um supermercado que se coloca em estado enfermo em razão do coronavírus. E nós todos sabemos que em tempos de transmissão comunitária do vírus, em tempos de expansão dos casos de contaminação, a presunção é exatamente essa, e não aquela que foi referida na medida provisória. Uma outra inovação também importante, que está alvejada nas ADINs, que eu já mencionei, a cargo do ministro Marco Aurélio, é a singular possibilidade de um empregador, por ato unilateral, praticar ou promover a ultratividade de normas coletivas pelo prazo de 180 dias. Bem, aqui é preciso olhar com algum interesse também essa inovação, porque nós sabemos qual é o papel que as normas coletivas cumprem. E é evidente que os empregadores que tiverem condições, empregadores de boa-fé, claro, empregadores que não estão apenas pensando na ampliação de seus lucros, mas também pensando na própria função social de suas empresas, sabem, esses empregadores, a importância da valorização da mão de obra, da valorização do trabalho prestado. E por isso, os padrões previstos em normas coletivas, já incorporados às planilhas de custos, enfim, devem ser observados, devem seguir sendo observados. É importante notar, pessoal, que muitos de nós acabam imaginando que os empregadores, como regra geral, só pensam no lucro, não cuidam de seus empregados. Essa é uma realidade, uma impressão falha. Talvez essa impressão decorra do fato de que todos nós estamos sempre envolvidos com a gestão de conflitos individuais e coletivos do trabalho, e por isso tenhamos uma impressão da relação capital-trabalho, uma relação sempre conflitiva, sempre gerando disputas e desentendimentos. Prova disso é um movimento amplo que tem sido deflagrado, que foi deflagrado e vem recebendo adesões, um movimento deflagrado por determinadas empresas que envolve a não demissão. O movimento Não Demita, várias empresas estão com essa proposta aí, mostrando que é necessário manter os postos de trabalho. Muito bem. Como eu mencionei há pouco, um dos aspectos da MP 927 que mais estranhamento parece ter gerado foi esse da amplificação da autonomia individual da vontade. Não sei se todos os colegas tiveram acesso, estão acompanhando o desenvolvimento dessas ações de controle concentrado. Mas o ministro Marco Aurélio proferiu decisões liminares, decisões em sede precária, provisória, examinando a possibilidade de suspensão da eficácia desses dispositivos, vários dispositivos impugnados, e Sua Excelência indeferiu em todas essas três ações, indeferiu as liminares pretendidas. É bem verdade, nós sabemos, o artigo 97 da Constituição prevê a cláusula da reserva de plenário, mas a própria Lei 9868, a Lei de Processamento das Ações de Controle Concentrado, no seu artigo 10, possibilita a análise monocrática em situações excepcionais, caso, por exemplo, dos recessos forenses. Mas o ministro Marco Aurélio, que votou com a divergência na ADI 936 e, portanto, chancelou a validade daquele conjunto de disposições, assentou nesta
nestas ADIs, agora contra a MP 927, assentou que a liberdade do prestador dos serviços, especialmente em época de crise, quando a fonte do próprio sustento sofre risco, há de ser preservada, desde que não implique, como consta na cláusula final do artigo, a colocação em segundo plano de garantia constitucional. E, por fim, ele diz: descabe, no que ficou prevista a preponderância do acordo individual escrito, voltado à preservação do liame empregatício, repita-se, assentar no campo da generalidade a pecha da inconstitucionalidade. É uma visão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, mas que parece, é difícil, né, tecer aqui algum prognóstico sobre o futuro dos julgamentos que serão editados pelo Supremo Tribunal Federal, mas o placar de 7-3, no caso da MP 936, parece sinalizar, sim, para uma futura confirmação deste conjunto de disposições que foram trazidas nestas medidas provisórias. Nós, evidentemente, estamos acompanhando a riqueza desse momento e sabemos que essa riqueza transborda os limites da relação capital-trabalho, alcança a própria teoria do direito constitucional e nos remete a uma ideia, comentava outro dia com o Dr. Platon e alguns outros colegas, ministra Dora também, comentava aquela tese do filósofo italiano Giorgio Agamben, que publicou no Brasil em 2004 uma obra clássica, não é? Que é o Estado de Exceção. Nessa obra ele examina uma tendência de aproveitamento dos cenários de crise, estado de defesa, estado de sítio, estado de emergência, enfim, como uma oportunidade para a expansão dos poderes do Estado ou de determinados atores sociais prestigiados pelo poder central, com a supressão dos limites constitucionais de sua atuação e a relativização ou mesmo a própria eliminação de alguns direitos fundamentais. O debate em torno da constitucionalidade desse conjunto de medidas provisórias é um debate realmente muito rico e que parece colocar em lados opostos o mundo ideal, o projeto constitucional que está posto e muito bem posto na Carta de 88, e o mundo real, o mundo da economia em crise, do desemprego em massa. O ministro Gilmar Mendes, num voto muito bem fundamentado, no caso da MP 936, citou diversos juristas, eu não sei se todos acompanharam, eu costumo dizer para os amigos que essas sessões do Supremo Tribunal Federal devem ser acompanhadas com pipoca, porque para nós que gostamos muito do direito, são momentos de reflexão riquíssimos, não é? Acerca da própria eficácia dos direitos sociais, da eficácia das normas constitucionais, mas precisamos também entender, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo é o guardião da Constituição, não que não possam as suas decisões receber críticas acadêmicas, críticas, enfim, no julgamento de casos outros, mas o Supremo Tribunal Federal, na função de guardião último do texto constitucional, já disse, já sinalizou, e é possível estimar que essa diretriz seja preservada, seja mantida, nos demais casos que estarão sendo submetidos. Aliás, a legislação da crise produz uma jurisprudência da crise. E essa ideia de jurisprudência da crise não é uma ideia nova, não é uma ideia desconhecida pela teoria constitucional. A experiência portuguesa já trouxe uma contribuição muito forte nesse sentido, e, fundamentalmente, o que nós estamos assistindo no Brasil é ao reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o voto que prevaleceu, a tese que prevaleceu, é o reconhecimento de que a Carta Constitucional de 88 não continha disposições específicas para regular esse cenário excepcional que nós estamos vivenciando. Lá, aquelas regras de defesa do Estado, das instituições democráticas, nos artigos 136 a 139, entendeu-se que não eram regras aplicáveis. Entendeu-se mais que, em nome dos princípios da dignidade humana, do valor social do trabalho, da livre iniciativa, esse conjunto de regras, de novo,
excepcionais, transitórias, deveriam ser coonestadas, ratificadas, validadas, justamente para que evitássemos o desemprego, evitássemos o caos social. Ministro Gilmar dizia, contra a realidade não conhece princípios, a necessidade não conhece regras, e por isso nós precisamos ter clara essa situação de absoluta exceção que, longe de colocar em quarentena a Constituição, eu sei que o tema é polêmico, pessoal, eu estou apenas aqui compartilhando uma opinião pessoal e sei que é sempre importante que existam debates outros, não é? Mas é preciso entender que esse momento excepcional justifica, sim, medidas excepcionais. Entre o desemprego em massa, que seria a opção imediata dos empregadores para blindar os seus negócios, e a preservação de empregos com a utilização do aporte, do apoio econômico que o governo concedeu pela MP 936, o Supremo Tribunal Federal entendeu, sim, que era absolutamente, que foram absolutamente necessárias, adequadas, razoáveis e proporcionais às disposições trazidas na MP 936. Por isso que eu estou aqui apenas divagando, pessoal, compartilhando algumas impressões pessoais, mas longe de ter aqui, claro, a pretensão de convencer quem quer que seja. Acho que nós precisamos debater, acho que o debate apenas nos ajuda a entender melhor esses fenômenos que nos cabe julgar, e por isso a importância de acompanharmos as decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando situadas no terreno aberto dos princípios jurídicos. Mas enfim, pessoal, são apenas digressões, eu acabei saindo um pouco aqui do roteiro e pretendo voltar a ele. Mas o doutor Platão me pediu que examinasse a MP 927 a partir de 4 conteúdos específicos. E o primeiro deles diz com o alcance subjetivo da MP 927. Bem, quanto a isso, me parece que é preciso reconhecer que, tratando-se de uma legislação federal, a medida provisória está lá prevista no artigo 59 da Constituição, integra o chamado devido processo legislativo e, portanto, como o direito do trabalho é um direito federal imperativo, aplicável a todo o conjunto de trabalhadores que não estejam excepcionados, expressamente excluídos, a premissa ou o princípio básico é a sua ampla incidência a todos os setores da economia. Alguns poderiam dizer, não sem razão, que a própria MP, lá no seu artigo 32, procurou delimitar o conjunto de trabalhadores que seriam alcançados por essas disposições. Mas quer me parecer que aqui teria havido algum equívoco, um equívoco venial, nada mortal, até por uma razão lógica, óbvia e evidente, que o legislador provisório optou por incluir essas disposições no artigo 32, considerando a própria disciplina do artigo 7º da CLT, que exclui do seu âmbito de incidência, ressalvadas normas específicas em sentido contrário, determinados conjuntos de trabalhadores, caso dos domésticos, dos rurais, dos temporários. Enfim, a premissa que pauta a minha primeira análise em torno do alcance subjetivo da MP 927 é exatamente essa, a da sua ampla, horizontal aplicação a todos os setores da economia. Uma questão que tem sido problematizada envolve os atletas profissionais, que estão regidos por uma lei específica. Eu confesso que é uma questão, sim, polêmica, até mesmo em razão das condições que são muito especiais em que esses atletas desempenham as suas atividades. Mas eu ontem tomei a liberdade de ligar para um amigo querido, para mim, se não a maior, uma das maiores autoridades do direito desportivo no Brasil, que é o ministro Caputo Bastos, e o ministro Caputo me disse, realmente, não há dúvida, se aplica sim, havia alguma dúvida em relação à inserção desses atletas lá no conjunto de trabalhadores da MP 936, mas isso seria uma outra situação
específica, não é? Mas, no geral, todas essas medidas que buscam preservar emprego e renda devem ter o seu âmbito de incidência amplificado na máxima extensão possível, porque, ao fim e ao cabo, nós não podemos segmentar conjuntos de trabalhadores que devam ter os seus contratos submetidos a essas regras que, insisto, foram idealizadas, concebidas para preservar empregos e rendas. Por fim, aqui nesse nosso, vou falar slide, né, mas slide parece uma coisa antiga, né, lâmina slide, nessa nossa tela, nós temos também a previsão do trabalho remoto, à distância, aplicável aos estagiários e empregados aprendizes, e a expressa exclusão dos trabalhadores que forem vinculados ao teletrabalho, a expressa exclusão das regras que disciplinam o teleatendimento e o telemarketing. Pois bem, ainda de forma mais analítica ou mais específica, nós temos o teletrabalho, que todos sabemos foi previsto, foi regulamentado pela Lei 13.467, lá nos artigos 75A a 75E da CLT, e o teletrabalho pressupõe o uso de tecnologia da informação e da comunicação, sem que haja uma configuração de trabalho externo. Também sabemos que o artigo 62, inciso 3º da CLT, dispõe que esses empregados em regime de teletrabalho não estão incluídos no conjunto de regras que protegem a duração da jornada de trabalho. Muito bem. Vem a MP e diz que o empregador, por ato unilateral, pode adotar ou cancelar o regime de teletrabalho. E a MP equipara o teletrabalho ao trabalho remoto ou à distância. E mais, diz que esse poder empresarial de alteração, seja para implementar o regime, seja para cancelá-lo, pode ser exercido de forma unilateral, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, desde que observada a comunicação prévia em 48 horas. Aqui nós temos, é óbvio, a incidência da teoria da imprevisão, que é informativa da teoria geral dos contratos, não é? Nós sabemos que os contratos devem ser cumpridos, pacta sunt servanda, mas isso enquanto as coisas assim continuarem. Rebus sic stantibus são os títulos em latim que se atribuem para a compreensão destes princípios. Mas a lei, a medida provisória, amarra o teletrabalho, o trabalho remoto ou o trabalho à distância, vincula esta forma de trabalho à utilização de tecnologias da informação e comunicação que não configurem trabalho externo. Segue a filosofia da legislação posta na CLT. Há outras disciplinas interessantes. Em primeiro lugar, o legislador, também reprisando o que se contém na CLT, diz que as despesas com equipamentos e infraestrutura devem ser resolvidas, definidas no contrato escrito, ou suportadas pelo empregador. O custo da aquisição de equipamentos e de manutenção da infraestrutura pode ser transferido ao empregador. Isso depende muito do interesse do empregador na prestação de serviços remotos, não é? Agora, é bem verdade que em muitos casos os empregados residem em localidades que não contam com uma infraestrutura necessária, uma rede de acesso, por exemplo, à internet. De sorte que nem mesmo o fornecimento dos equipamentos pelo empregador, em regime de comodato, viabilizaria a continuidade da prestação de serviços. E nessa hipótese, a lei, ou melhor, a lei provisória, prevê que esse tempo de serviço será computado como tempo à disposição do empregador, o que me parece muito razoável. Mas talvez cheguemos agora num dos pontos mais problematizáveis, que é o do tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação. Diz a medida provisória no parágrafo 5º do artigo 4º que esse tempo fora da jornada de trabalho normal não constitui tempo à disposição, não constitui regime de prontidão ou de sobreaviso,
salvo se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Significa dizer, pessoal, que a MP assume, vejam que é uma leitura pessoal minha, a MP assume a existência de uma jornada normal e assenta que o uso dos aplicativos e programas não será remunerado, salvo se houver ajuste individual ou coletivo nesse sentido. Quer me parecer que a medida provisória não pretendeu adotar uma espécie de salvo-conduto para que a exploração do trabalho via regime remoto pudesse se dar sem a observância dos efeitos econômicos que lhes são próprios, ou seja, sem o trabalho, o pagamento do trabalho efetivamente prestado, inclusive durante eventuais prorrogações. E isso porque nós sabemos que a própria MP assume a existência de uma jornada de trabalho normal, assume que há a possibilidade de utilização de aplicativos e programas de comunicação, mas diz que não serão remunerados. A única maneira que me parece razoável de interpretar essa disposição, sem que nós tenhamos aqui que reconhecer uma eventual transgressão ao artigo 7º, inciso 13 da Constituição, é aquela segundo a qual o empregador que forneceu os equipamentos em regime de comodato, que utiliza do trabalho prestado remotamente pelo empregado, admite que ele também possa usar esses aplicativos e os programas de comunicação para finalidades outras que não sejam aquelas ligadas à efetiva execução do trabalho. Seria uma espécie aqui, pessoal, de interpretação, enfim, razoável da norma, porque, como disse, a só previsão do artigo 62, inciso 3º da Constituição, quando exclui o regime de teletrabalho, parece presumir a ausência absoluta de controle, de acompanhamento do montante da duração do trabalho prestado. Fora dessa hipótese, no contexto de crise, num contexto em que a própria MP reconhece a possibilidade do trabalho em jornada normal, mas igualmente reconhece a possibilidade do uso dos equipamentos, dos aplicativos fora dessa jornada, é razoável que esse uso não vinculado aos interesses do empregador não seja efetivamente suportado pelo empregador. Enfim, é apenas uma reflexão que gostaria aqui de compartilhar com os colegas, mas insisto, é uma questão em aberto, uma questão que vai suscitar, com certeza, questionamentos em ações concretas. Avançando, nós temos aí, de novo, o questionamento em sede cautelar. O ministro Marco Aurélio Mello, relator, enfrentou a questão e, com algumas considerações bem abertas, mais genéricas, se recusou a reconhecer eventual vício. E aqui transitou por um argumento não diretamente vinculado ao dispositivo questionado. Disse Sua Excelência, a normatização ao primeiro exame não merece o afastamento, devendo ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Congresso Nacional e, em segundo, se aparelhado este processo ou viabilizado o crivo, pelo colegiado do Supremo. Em última análise, o que afasta o preceito é a possibilidade de considerar-se o tempo nele referido como de trabalho prestado e caminhar-se para remuneração suplementar. Aqui, uma questão, então, em aberto, uma questão que vai exigir de nós, magistrados, especialmente os colegas que estão na linha de frente da primeira instância, a construção da melhor resposta, a resposta equilibrada quanto a esse aspecto. Avançando, eu percebo que o nosso tempo, como passa rápido, não é? Faltam apenas 9 minutos para o esgotamento do meu prazo, e eu sempre procuro cumprir rigorosamente os prazos que são estabelecidos. Mas em relação às férias, pessoal, nós temos uma introdução de disciplinas, regras bastante singulares. Nós sabemos que as férias devem ser comunicadas por ato do empregador no prazo de 30 dias que antecedem ao gozo correspondente. Sabemos que esse pagamento deve se dar
no prazo de até 2 dias antes do início da respectiva fruição. Mas agora, no contexto de crise, no contexto de pandemia, a medida provisória prevê, nos artigos 6º ao 10, a possibilidade de o empregador conceder as férias com 48 horas apenas. E mais, não apenas as férias relativas a períodos aquisitivos já consumados, mas também férias alusivas a períodos futuros. Interessante a disposição. Também sabemos que a medida provisória trouxe a definição de prazo mínimo de 5 dias corridos para gozo dessas férias, com prioridade para trabalhadores que compõem grupos de risco. E mais, na linha do atendimento ao interesse público social da máxima prestação de serviços na área da saúde, trouxe também a medida provisória a possibilidade de suspensão unilateral de férias em curso dos empregados que atuam na área de saúde e dos demais serviços reputados essenciais. Mas, avançando e reconhecendo, nas palavras do próprio ministro Marco Aurélio, que as disposições buscam viabilizar o aproveitamento desses períodos em contextos de crise, preservando empregos e rendas, diz o ministro Marco Aurélio diz a medida provisória, estabelece em uma de suas regras, que o pagamento do adicional de 1/3 pode acontecer até o instante de pagamento da gratificação natalina. E mais, que aquele abono de férias, o direito à venda de 1/3 dessas férias, depende de anuência, concordância expressa do empregador. E, por fim, as férias não devem ser pagas, essas férias que forem antecipadas, não precisam ser pagas de forma antecipada, ou seja, devem seguir o critério geral do artigo 459, qual seja o do 5º dia útil do mês subsequente à respectiva fruição. Esse é o conjunto de inovações. E o ministro Marco Aurélio, de novo nas ADIs já referidas, diz que a MP não afastou o direito às férias, tampouco inviabilizou o gozo, a fruição respectiva, mas apenas projetou o pagamento correspondente para momentos distintos, considerando, segundo diz Sua Excelência, o contexto da calamidade que estamos vivendo, sopesados os valores, permitindo a continuidade do vínculo de emprego e mitigando os ônus que incidem sobre os empregadores. Férias coletivas, eu não teria muito a dizer sobre elas, e já me aproximando do encerramento. Férias coletivas estão disciplinadas nos artigos 11 e 12 da MP 927. De novo, a franquia da unilateralidade sem a necessidade de comunicação ao sindicato e ao órgão do Ministério da Economia. Possibilidade de concessão no prazo de 48 horas que deve ser observado para a comunicação aos trabalhadores. A fixação dessas férias coletivas pode se desdobrar de diferentes formas, não aquelas previstas no artigo 134 da CLT. As férias coletivas estão em aberto, segundo a disciplina posta na medida provisória. Fundamentalmente, pessoal, são essas as disposições e, faltando 4 minutos, eu faço aqui uma breve conclusão. Em primeiro lugar, para dizer da absoluta relevância do Poder Judiciário nesse instante que estamos vivendo. A atuação do Poder Judiciário se revela essencial para conferir segurança jurídica à sociedade. Os atos negociais que estão sendo produzidos, e nós sabemos, segundo dados que já não são atualizados, os dados são superiores, nós temos mais de 2 milhões de trabalhadores com contratos suspensos e mais de 1.300.000 trabalhadores com contratos com jornada reduzida e salário reduzido. Isso significa 3.300.000 e tantos contratos de trabalho preservados, pelo menos até agora, neste contexto de crise. Precisamos entender
que em muitos momentos faz-se necessário operar com a ética da responsabilidade em detrimento da ética da convicção. É preciso que dimensionemos as consequências das escolhas interpretativas que todos estaremos produzindo no enfrentamento dessas disposições. É preciso que nós estabeleçamos, na medida possível, um diálogo necessário entre o direito e a economia, o direito e a moral, o direito e a política, ainda que o direito não seja economia, não seja moral e não seja política. E a atuação do Poder Judiciário deve procurar harmonizar esses dois universos, o universo ideal, o horizonte ideal presente no texto da Carta da República e o mundo real que estamos vivendo, com desemprego em massa, com crise, com retração econômica. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o quadro que nós estamos vivendo, assistindo como testemunhas presenciais, não está disciplinado, não foi regulado na nossa Constituição. E precisamos também pensar nos efeitos futuros que serão produzidos após a superação desse contexto de crise. Eu sou um entusiasta da ação coletiva, da atuação dos sindicatos. Como de resto, é o modelo ideal que a Organização Internacional do Trabalho preconiza para a regulação das relações entre o capital e o trabalho. Nós precisamos fazer o dever de casa. O Brasil precisa avançar no sentido de criar meios de fomento à negociação coletiva, meios de estímulo à negociação coletiva, quem sabe reestabelecendo aquela regra do artigo 616 da CLT, que impõe um dever negocial aos atores coletivos. Nós precisamos avançar mais para que tenhamos também uma legislação moderna que defina e puna as condutas antissindicais, de sorte tal que o sistema trazido pela Lei 13.467, que colocou os entes sindicais no centro da regulação dos interesses entre capital e trabalho, possa produzir os frutos que dele se esperam. Era isso, pessoal. Pontualmente, às 16 horas, eu encerro a minha apresentação, não sem antes renovar os agradecimentos aos queridos amigos, ministra Dora Maria da Costa, Platão Teixeira de Azevedo Neto, e um abraço a todos, sejam felizes e se cuidem.